texto em Filipenses. Se você não quiser abrir, tudo bem, mas eu vou comentar rapidinho. Mas se você quiser abrir, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Não é a palavra ainda que eu vim trazer para vocês, compartilhar, mas é um texto que falou muito esses dias comigo. Tem tudo a ver com esse louvor que nós cantamos hoje, que enquanto esperamos em Cristo, sofremos, né? E Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz assim, olha só o que diz lá: porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes. A graça que Deus nos concedeu, irmãos, não foi somente para crer, mas também para sofrer por Cristo. Então, não fomos chamados somente para ter fé e crer, fomos chamados para sofrer. E precisamos trazer na nossa vida as marcas de Cristo. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de Tiago, no Evangelho de Tiago, no capítulo 2, tá? Tiago, capítulo 2. Vou compartilhar essa palavra com os irmãos hoje. Uma reflexão. Isso, Tiago, capítulo 2. Nós vamos estar compartilhando essa leitura hoje. Uma reflexão que eu trouxe para os irmãos. Amém? Todos acharam? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler do 14 em diante. O título da mensagem dessa leitura é Fé sem obras é morta. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é que nós precisamos ter uma fé viva. A nossa fé não pode ser uma fé morta, ela tem que ser uma fé viva. E nós vamos meditar em alguns textos hoje, texto de Tiago e também o texto de Lucas, capítulo 10, se você quiser deixar um jeito aí. Nós vamos tocar no livro de Lucas, no livro de Tiago, depois no livro de Lucas, para a gente entender um pouco essa mensagem. Diz assim a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar do próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento, Pai, peço ao Teu Espírito Santo que me dê entendimento, também aos meus irmãos, discernimento, para que possamos entender a Sua palavra, Pai.
Senhor, que possamos sair daqui hoje entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que possamos, Senhor, pela Sua palavra, ser corrigidos, exortados, ensinados, Pai. Senhor, venha tirar do nosso coração, da nossa mente, todo preconceito, Pai, toda barreira, tudo aquilo que se levantar contra o Teu conselho, Pai. Queremos nesta noite, Senhor Deus, compartilhar a Sua palavra, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Amém, Deus. Esse texto de Tiago, ele trata especificamente no capítulo 14 até o versículo 14 até o versículo 26 sobre a fé. E Tiago ele fala que uma coisa muito interessante, que a fé sem obras ela é morta. E nós precisamos ter uma fé viva. Porque, irmãos, a nossa fé ela não pode se restringir somente a um cântico. A nossa fé não pode se restringir apenas a uma leitura da palavra. A nossa fé não pode se restringir apenas em aqui ofertar o dinheiro, ofertar ou dar o dízimo na casa do Senhor. A nossa fé não se resume só nessas coisas, em vir à casa de Deus na quinta ou no sábado, cantarmos, lermos uma palavra, ofertarmos e daqui vamos embora. A nossa fé não se resume só nisso. A nossa fé precisa ser uma fé viva. E eu queria ir para o texto agora, que é lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, deixa aberto aí, já estava aberto, né? Lucas capítulo 10. Esse texto aqui ele é maravilhoso. Ele nos dá um entendimento de que tipo de fé que Deus quer nesses dias de hoje. A fé, irmãos, a nossa fé ela não pode ser um mero exercício intelectual. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser um compromisso de obediência e prática. É isso que o texto de Tiago está falando. Não podemos ter fé somente no intelecto. Você sabe que a fé é ser. Mas qual é o cumprimento da fé? A obediência e a prática. Porque Tiago está falando, fé sem obras é morta. Então Tiago está pedindo o quê? Que nós colocamos a fé em prática. E o que é colocar a fé em prática? Foi como eu falei. A fé não se resume em vir aqui só hoje e daqui para fora continuarmos a viver como vivemos. A nossa fé tem que testificar aquilo que estamos aprendendo na palavra. A nossa fé tem que testificar aquilo que Deus nos pede, nos ensina. Amém? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, temos aqui a parábola, no versículo 51, a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece essa parábola, é uma parábola muito pregada. Mas o interessante, irmãos, nessa parábola é justamente a atitude. Entendi. O versículo, você quer? Capítulo Lucas 9, Lucas 9, versículo 51. Eu citei Lucas 10. Desculpa. Então é Lucas 9, versículo 51. É a parábola do bom samaritano. Parábola não, é bom samaritano. Deixa eu ver se a gente vai precisar ler isso. Tá, vamos lá. Vamos ler aqui rapidinho. Diz assim: e aconteceu que. Não, acho que eu não li errado, peraí. Aqui, ó. Perdão, gente. Capítulo 10, versículo 25, é isso mesmo. É que tem uma outra passagem que fala assim: os samaritanos não recebem Jesus, não confundir. Então, 10, capítulo 10, versículo 25. Vamos lá. Diz assim, ó: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo deste homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faz tudo igual. Percebe aqui que há 3 personagens principais nessa parábola, nessa passagem que Jesus cita aqui. Havia 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote, ele era um homem da lei, ele conhecia toda a palavra de Deus. Nos dias de hoje, digamos assim, ele é um homem que conhece a palavra de Deus a fundo. E ele conhecia a palavra do Senhor, tanto que ele tentou testar Jesus. Perguntou para Jesus: Jesus, quem é meu próximo? E Jesus falou assim: olha, está escrito na lei, né? Qual é o maior mandamento? Ele falou: o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus. E qual é o segundo maior? Amar o meu próximo. E ele tentou testar Jesus ali. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, Jesus conhecendo a sua intenção, Jesus citou essa passagem. E é engraçado, irmãos, quando nós falamos de fé, nós vemos a atitude de um homem que se dizia um homem conhecedor da palavra de Deus. Nós vemos a atitude dele totalmente contrária ao que a palavra fala. O que o texto diz? Havia um certo homem que estava machucado, estava quase morto, e aquele sacerdote descendo viu a necessidade daquele homem que estava quase morto. O que ele fez? O texto fala que ele passou de largo. Aí em seguida desce o levita, também o sacerdote do Senhor que servia na casa de Deus. Ele também vê aquele homem no chão, quase morto. O que ele fez? Passou de largo também. Aí desce o samaritano, né? Os judeus naquela época não se davam com o samaritano, porque os judeus, ele era uma raça pura. O samaritano ele não era puro, ele se misturou com outras raças, né? Então ele era misturado. Então o judeu não aceitava isso. E Jesus coloca justamente o samaritano na história, né? Dizendo no final da parábola, Jesus fala: quem que é seu próximo? Faça como o samaritano fez, né? Então Jesus quebra ali um protocolo, Jesus quebra ali um preconceito, né? Essa parábola também não fala sobre um preconceito. Então, o que o samaritano fez? Ele viu a necessidade daquele homem e se aproximou. Ou seja, o que Jesus está falando para nós aqui nesta palavra? O que Jesus quer? Ele nos chama a atenção aqui hoje, nesta palavra, nessa passagem, a termos uma fé viva. A nossa fé, como eu falei, não pode se resumir somente em virmos aqui hoje, cantarmos, lermos a palavra, orarmos e depois, daqui para fora, não fazemos mais nada. A nossa fé, irmãos, ela tem que sair daqui de dentro para fora, porque é lá para fora que estão os problemas. É lá para fora que nós vamos encontrar pessoas que estão se perdendo no pecado, pessoas que estão aí se afundando em drogas, bebidas e outras coisas mais, famílias se destruindo. Então nós não podemos ficar cultuando só Deus aqui dentro, enquanto lá fora as pessoas estão morrendo, indo para o inferno e não conhecendo a Cristo. E esta passagem retrata exatamente o tipo de fé que Jesus quer de nós. É muito bom, irmãos, estarmos aqui unidos no
no mesmo propósito, louvando e glorificando a Deus. Mas não se resume só nisso, né? Jesus fala na palavra aqui em Mateus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a nossa fé tem que ser para fora, a nossa fé tem que ser também para cá. Hoje em dia tem se ministrado muito verticalmente. Quantas pregações, quantas ministrações, quantos louvores escutamos em que tipo de adoração tem sido só vertical e nada horizontal? Por que eu falo isso? Porque tudo se fala: Deus, eu te adoro, Deus, eu te amo, Deus, você é isso. Sabe, enquanto aqui os irmãos, tem muitos irmãos aqui no nosso meio que estão necessitados, precisando de uma palavra, precisando de alguém que ande com ele e ajude a levantá-lo. Tem irmãos aqui no nosso meio que estão padecendo necessidades, uns não estão trabalhando. E cadê a fé viva? Enquanto isso cantamos, só falamos: Deus, eu te amo, Deus, eu te quero, Deus é isso, Deus é aquilo. E a fé aqui, no horizontal? Nós temos que passar isso, nós temos que ministrar um ao outro, nós temos que caminhar um com o outro, nós temos que chorar um com o outro, se alegrar um com o outro, e não somente ficar aqui, nessa adoração vertical. Deus quer isso também, mas Deus quer também que vivamos este amor. Se falamos que amamos a Deus, que temos compaixão, muitos cânticos falam: Deus, nós temos compaixão. Cadê a compaixão com o seu irmão? Cadê a compaixão? A igreja fala que tem que ter compaixão, mas quando vamos lá para fora, não temos compaixão de ninguém. O problema dele está se perdendo, é a zaga dele, que ele vai para o inferno. O importante é que eu estou salvo. Então, que tipo de mensagem, que tipo de fé a igreja está passando hoje? Uma fé morta, uma fé que não produz obras. Por isso o texto de Tiago fala: a fé que não produz obras, ela é morta. Não adianta eu falar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu oro aqui, Senhor, me dá, em nome de Jesus, me enche do teu Espírito, porque eu quero ir lá fora ganhar almas. Não adianta ficar só na oração, se você não vai lá fora e tem compaixão daqueles que estão morrendo. Essa fé é uma fé morta. Não adianta eu falar aqui: Senhor, eu quero ser santificado, eu quero ser santo, e daqui para fora eu não viver santidade nenhuma, não procurar ter essa santidade. Não adianta eu cantar aqui: Senhor, eu quero te obedecer de todo o meu coração, cria em mim, ó Deus, um coração novo, sendo que daqui para fora eu continuo em casa fazendo as mesmas coisas que eu sempre faço. Essa fé é uma fé morta, não tem resultado, nunca vai ter resultado. Então a minha fé precisa ser uma fé viva, de acordo com aquilo que eu leio, de acordo com aquilo que a palavra me ensina. Porque senão em casa, meu irmão, no trabalho, seja em qualquer outro lugar, é uma fé morta, não vai produzir frutos. Tem um texto de Mateus 7,16, se você quiser abrir, para a gente entender. Olha como é sério isso que nós estamos falando aqui, é muito sério. Mateus 7, Mateus 7, 16, perdão, 7, 16. Olha como é sério isso que nós estamos falando. Mateus 7, 16 diz assim, Jesus dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Amém? Que tipo de fé nós estamos semeando e que tipo de fé nós vamos colher? Eu não estou falando aqui hoje da importância da fé. Não estou falando isso, não é nesse assunto que eu quero entrar, mas eu estou falando da obediência e praticidade dessa fé. Vamos sair do nível intelectual, porque todo mundo aqui sabe o que é fé. Se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo sabe o que é fé. Você vai me citar um texto lá de Hebreus, Hebreus capítulo 11, fé é isso, aquilo. Amém? Tá, vamos sair do intelectual, vamos praticar. O que é fé? A minha preocupação, irmãos, em relação a esse assunto da fé viva, é a mesma quando eu li o texto
de Lucas, que fala do samaritano. O que eu percebo ali? No sacerdote que conhecia a palavra de Deus, no levita. O que eu percebo ali? Eu percebo que eles estavam insensíveis à condição do seu próximo. E isso tem acontecido muito dentro da igreja. Estamos tão preocupados com as nossas vidas, estamos tão preocupados em procurar ter coisas, conquistar isso, conquistar aquilo, que começamos a ficar insensíveis. Eu não começo a enxergar mais a sua necessidade, eu não começo a ver mais você como meu próximo, eu não começo mais a ter compaixão de você, porque eu estou me tornando insensível, sabe? É isso que eu vejo ali na atitude do sacerdote e do levita, se tornaram pessoas insensíveis. A igreja de Cristo não pode ser insensível ao sofrimento das pessoas aí fora. Nós temos que ter esta fé viva, nós temos que nos compadecermos das pessoas. Porque o que significa a palavra compaixão? Significa se colocar no lugar da pessoa, se compadecer, ver o sofrimento dela e falar: poxa, poderia ser eu. Então precisamos também nos colocar no lugar da pessoa que está nessa situação e nos compadecermos, pois assim Jesus Cristo fez, não fez conosco? Ele se compadeceu, teve compaixão, veio, encarnou, se esvaziou. Fala lá o texto de Filipenses: esvaziou-se, se fez carne, morreu por nós. Então assim tem que ser também a nossa fé. Precisamos mudar o nosso conceito de fé, porque a fé sem obras é morta. Precisamos ter uma fé com misericórdia, com amor, praticarmos a fé bíblica e verdadeira, a fé que produz obras, a fé que produz frutos, e frutos que glorifiquem o nome de Deus. E eu estava lendo um texto, e texto de Atos, capítulo 2, fala muito sobre. O capítulo 2 fala da igreja primitiva, né? Foi a igreja, assim que Cristo subiu, o Espírito Santo desceu, e aí ele começou a igreja de Atos. E é engraçado não, interessante, que fala que todos os irmãos tinham tudo em comum, nenhum deles necessitavam de nada. E aí Deus fazia com que a igreja caía na graça do povo, e ele ia acrescentando pessoas. Aí eu vejo assim, eu falo: poxa, eu também queria que a nossa igreja fosse assim, né? Não só a nossa igreja, as igrejas que professam o nome de Deus, sabe? Queria que a igreja caísse nessa graça do povo, que as pessoas lá fora olhassem e falassem assim: poxa, eu quero ir para aquela igreja, ou outras igrejas, porque eu vejo na vida dessas pessoas este amor, esta compaixão, esta fé, sabe? Eu vejo que eles compartilham do mesmo objetivo, mas infelizmente não é o que nós temos visto hoje. Temos visto hoje em dia dentro da igreja uma adoração individual, temos visto hoje em dia uma espiritualidade individual, sabe? Pessoas que não estão nem aí com ninguém, só se preocupam com o próprio umbigo dela, só se preocupam em querer as coisas para ela. E eu não vejo isso lá na igreja de Atos. A igreja de Atos tinha tudo em comum. Eles dividiam o pão, sabe? Eles partiam pão de casa em casa. É raro você ver hoje, sabe, irmãos que ainda têm esse amor. É alguns, um ou outro. Tenho conversado com a irmã Helena, sabe, com alguns outros irmãos. E você vê que ainda existe essas pessoas dentro da igreja, sabe? Às vezes a gente pede para Deus que acrescente pessoas aqui dentro, mas a gente não tem amor, nem misericórdia, nem compaixão de buscar ninguém lá fora. Você acha que Deus vai trazer alguém aqui para quê? Para a pessoa vir aqui dentro se escandalizar e falar: não vou ficar nessa igreja, não tem amor, não tem graça, não tem misericórdia, está todo mundo preocupado consigo mesmo, né? Esse tem sido o mal deste século, o cristão vivendo de acordo com o mundo. A palavra de Romanos capítulo 12 fala que não vos conformeis com este mundo,
nem com os padrões que este mundo tem, né? Só que eu vejo a igreja se conformando com este mundo. Eu vejo os irmãos preocupados. Falo isso por mim, tá? Não sou o primeiro da lista. Não estou falando aqui porque eu estou aqui em cima, porque eu sou o melhor, não. Pego e falo. E essa tem sido a mensagem que Deus tem falado comigo. Porque primeiramente eu vim trazer algo para vocês, Deus fala comigo. E eu falo, Senhor, a começar de mim. Esses dias eu liguei para uma irmã, que eu não tenho visto ela aqui na igreja. E Deus me cobrou isso. E eu liguei para ela e falei, irmã, me perdoa. Porque às vezes eu estou tão preocupado comigo que eu esqueço de vocês que não estão indo mais para a igreja. E eu liguei para ela estava bem, eu falei, mano, tá tudo bem? Ela falou, não, estou legal. Mas às vezes, irmãos, um simples telefonema, às vezes uma simples visita, às vezes uma palavra que você vai lá leva, uma oração que você faz, ou estar ali com a pessoa, é o suficiente. Sabe? É o suficiente. Às vezes, um telefonema ajuda muito, meu irmão. Estou aqui, ó, senti sua falta. Isso é importante, sabe? Tá tudo bem? Vamos orar, quer compartilhar o problema. Às vezes, irmãos, um simples telefonema, um alô, coisa, já é o suficiente. Precisamos, irmãos, ter esse sentimento. Precisamos nos compadecer uns dos outros, compartilhar os nossos fardos. Sabe, Jesus não falou para a gente carregar sozinho esse fardo. Ele mesmo falou para a gente. Lá no capítulo lá em Mateus, esses dias nós fizemos esta lição lá na casa da irmã Célia, sobre o fardo de Jesus, que está aqui no capítulo. Qual capítulo também, Marcos? Esqueci. Mateus fala sobre. Jesus fala sobre dividirmos os fardos, né? Onde Jesus fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Jesus fala para nós dividirmos os fardos. E por que a gente quer carregar sozinho? A gente não precisa carregar sozinho. Mateus 11:28. 11:28. 11:28. Isso, vinde a mim. Sabe? Precisamos aprender, irmãos, a dividir o fardo. E assim nós vamos ajudando um ao outro. Sabe, essa é a igreja que eu gostaria, eu creio que o Senhor Jesus também gostaria de ver. Eu sei que eu tenho pecado muito nessa parte, e nisso Deus tem me corrigido. E eu quero começar com a minha vida, sabe, me deixar um pouco de lado e olhar um pouco para o meu irmão. Olha, o que você precisa? Eu sei, dinheiro eu não tenho, sabe? Mas assim, a gente pode conversar, trocar uma ideia, orar, compartilhar um versículo, um louvor, né? Isso ajuda, isso vai ajudar, vai criar laços entre nós. Sabe, eu vou para o céu com você e nem te conheço direito. Que esquisito isso, né? Nós vamos para o céu e nem conheço você direito. Nem tomamos um café no dia, né? Nem compartilhamos nada. Vamos dar risada, vamos conversar, assim, vamos compartilhar essa comunhão que Deus fala. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser viva. Nós não podemos ficar, como eu falei no início do culto, somente aqui dentro. E é isso que eu tenho pedido a Deus na minha vida. Eu não estou preocupado, sabe, em conquistar mais as coisas, não. Estou preocupado mais em ter aquele emprego, não. Eu estou preocupado, sabe, fazer a obra de Deus. É isso que eu tenho orado. Eu sei que Deus está fazendo, Deus está me quebrando muito. Deus está me quebrando, porque é difícil você abrir mão de muitas coisas que você quer, sonha. Mas eu falei, Senhor, se tiver que abrir mão, eu sei que vai ser difícil, mas eu quero pagar esse preço, né? Eu quero fazer algo do Senhor. E isso tem sido o desejo do meu coração. Viver uma fé viva, viver um evangelho vivo, não um evangelho de palavras, não um evangelho religioso, né? Eu quero viver aquilo que Deus fala na palavra dele. Eu quero ir lá fora, pregar, trazer almas aqui para dentro, eu quero ajudar as pessoas,
Sabe? Tudo isso para honra e glória de Deus, não é para mim honra e glória, não. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês, irmãos. Que a fé sem obras é morta. E que vocês possam estar meditando nesse texto de Tiago, no texto de Lucas. É um texto que Deus tem falado comigo essa semana. E só isso. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos levantar e orar. Agradecendo a Deus por este culto, por essa palavra. Pai, santo é o teu nome, bendito és tu, Senhor. Não há outro no céu e na terra como tu, Pai. Bendito, santo, todo-poderoso. Pai, nos ajude a termos esse conceito de fé viva. Pai, não queremos ser religiosos, como aqui o texto fala do sacerdote, do levita, que conheciam a sua palavra, mas não praticavam, Senhor. Que viu a necessidade do homem e não se compadeceu, não teve misericórdia. Pai, nós não queremos ser assim. Por isso, Senhor Deus, nessa noite, nos ensina, Senhor, nos quebranta, Pai. Sabemos que somos falhos, pecadores, Senhor, mas queremos que a sua misericórdia, Pai, é maior que o nosso pecado, a sua graça é maior que o nosso pecado, Pai. Ó Deus, nos ajude a ter uma fé viva, a ter uma fé, Pai, que vá lá fora, que se importe, Senhor Deus, com os que estão lá fora e também com os que estão aqui dentro, Senhor. Uma fé, Pai, que seja, Senhor, marcada por frutos e obras que glorifiquem o teu santo nome. Deus, nos traga esse conceito e esta prática e esta obediência nesta noite. Que esta palavra, Senhor Deus, possa durante a semana ser praticada, Pai. Qualquer ato nosso, Senhor Deus, que esteja dentro deste conceito, Pai, já é a prática desta palavra. Que possamos compartilhar, Senhor Deus, com os nossos irmãos, nossas alegrias, nossas tristezas. Que possamos, ó Pai, juntos, Senhor Deus, padecermos pelo Teu nome, Senhor Deus, porque assim a Sua palavra diz, não fomos chamados apenas para crer, mas também para sofrer por Ti, Pai. E isso, Pai, é muito bom, isso glorifica o Teu nome, Pai. Senhor, nos ajude que esta igreja e as igrejas, Pai, deste bairro, possam sair da religiosidade, possam sair de seu estado de conforto, Pai, de conformidade, e possa ser uma igreja viva, Pai, que vá lá fora, que pregue a Tua palavra, viva a verdadeira fé, que não fiquemos somente no intelectual, mas vamos para a prática. Nos ajude, Senhor, porque somos tão falhos, Pai, somos tão pequenos, somos tão, Pai, cheios de coisinhas, Pai, precisamos ser libertos disso, Senhor, precisamos, ó Pai, sermos curados, Pai, precisamos ser, Senhor Deus, Senhor, em nome de Jesus, libertos destas coisas, Pai, que nos prendem, que não nos deixem, Senhor Deus, te louvar, como nós cantamos hoje, Senhor Deus, aqui, crie em nós um coração puro, Senhor, um coração, Pai, que esteja disposto a estar na Sua obra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe, como o irmão Marlon nos atraiu, Pai, e queremos sair daqui, Pai, com uma palavra, Senhor Deus, diferente, e que esta palavra, Pai, possa, Senhor Deus, ser plantada, Senhor, que ela venha criar frutos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço e peço ao Senhor que também agora nos leve em paz para os nossos lares, nos dando, Senhor Deus, um fim de semana tranquilo, Pai, debaixo da Sua graça, debaixo da Sua proteção, da Sua unção, Pai. Continua falando com nós, Pai. Continua, Senhor Deus, através da Sua palavra, Pai, através de todas as coisas, Pai, falando conosco, edificando as nossas vidas. Pai, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, Pai, abençoe os nossos casamentos, Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Senhor Deus, te glorificar na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Pai, porque o culto não termina aqui, Pai, o culto continua, Pai amado, o culto continua agora no nosso lar, onde quer que estejamos, Pai, estamos cultuando o Senhor, adorando em espírito e em verdade, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém.